E olha só, nação, após a vitória do Mengão, o Neto falou sobre a vitória do Flamengo para cima do Fluminense, 1-0 com o gol do Pedro. Vamos aqui ver o que eles falaram aí sobre o Flamengo. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber sempre as informações do Mengão. O nosso Flamengo tá decolando, hein? Eu acho que parece que tudo se organizou entre o Pedro e o Felipe Luiz. O Pedro entrou no meio do segundo tempo e conseguiu decidir a partida. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí no programa do Neto. Deixa os créditos ao canal do Apito Final, link na descrição do canal da Band. Vamos lá para as informações do Flamengo. Qual a ideia sua? O que a torcida viu? O Pedro, que veio do Fluminense, joga no Flamengo. Pode falar tudo, o microfone do Apito Final é seu, Gabi. Tudo bem, Neto? Boa noite para você, para todos que estão ligados aqui no Apito Final. Pois é, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 com gol marcado pelo Pedro, ele que ficou de fora das últimas duas partidas do Flamengo por conta de uma opção do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse até numa entrevista coletiva que o comportamento do Pedro nos treinos beirou ao ridículo. Então hoje ele iniciou esse jogo no banco de reservas e aos 25 do segundo tempo entrou em campo, foi muito ovacionado pela torcida do Flamengo, que gritou o nome do Pedro. Assim, o momento que ele tirou o colete para entrar em campo, a torcida do Flamengo ficou enlouquecida aqui no Maracanã. E aí na reta final ele decidiu o jogo, fez o gol, depois tirou a camisa e por baixo estava escrito Jesus é o suficiente. Então Pedro, autor do gol da vitória do Flamengo hoje aqui no Maracanã. O primeiro tempo foi muito morno entre as duas equipes, o Flamengo teve mais posse de bola, mas nenhum dos dois times teve chances claras de gol no primeiro tempo. Agora, com esse resultado, o Flamengo segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, tem um jogo a menos, o Cruzeiro é líder com 33. Já o Fluminense é o oitavo colocado com 20 pontos. Flamengo e Fluminense voltam a campo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Bragantino, aí em Bragança Paulista. Já o Fluminense recebe o Palmeiras aqui no Maracanã. Fato é que hoje Pedro decidiu para o Flamengo, ele que ficou de fora das partidas contra o São Paulo e também contra o Santos e saiu de campo ovacionado pela torcida rubro-negra, Neto. Ô Gabi, fica com a gente aí direto do Maracanã. Aí eu pergunto primeiro para você, Godoy. O menino foi, mas o grupo, isso foi o que foi falado, certo? O grupo está com o treinador, o grupo entende que o Pedro... Aí ele faz o gol de um clássico Fla-Flu, né? Onde o Bruno Henrique não jogou, o De Arrascaeta saiu, que ele entrou no lugar do De Arrascaeta, né? O Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não sabe se vai continuar disputando o campeonato. O Paquetá também a gente não sabe se vai ficar disputando o campeonato no West Ham, por causa de jogos, e aí ninguém fala nada. Se fosse um jogador do Corinthians, o Mundo fazia matéria, Jornal Nacional fazia matéria, Luciano Huck, a Ana Maria Braga, né? Ela ia fazer um cuscuz e ia falar disso aí. Né? Todo mundo ia estar falando disso aí. Mas como é o Flamengo, ninguém fala nada. Então você pode perder um jogador como esse. Você já perdeu o Gerson. Você pode perder o Wesley também, né? Que pode ir para Roma, se eu não estiver errado. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito que o problema internamente está resolvido. Pode ficar aí um ressentimento leve entre o Pedro e o Felipe Luiz, mas que com o tempo acaba sendo digerindo isso daí, principalmente a hora que o Pedro ganhar a titularidade. É um jogador que, se tiver bem fisicamente, tecnicamente a gente sabe o potencial dele. E ele precisa estar bem fisicamente, principalmente depois da cirurgia. Eu acho que essa relação, se ele ficar na reserva, ele vai estar insatisfeito. Lógico. E se ele for titular, ele vai estar satisfeito, feliz da vida com o Felipe Luiz. E o grupo gosta mais dele do que do Felipe Luiz, principalmente porque os que jogam é uma quantidade menor do que aqueles que ficam na reserva ou só fazem parte do treinamento. Vamos lá, vamos voltar com a Gabi, que está direto lá do Maracanã, que, diga-se de passagem, homenageou o Parreira como os pés da calçada da fama, o que foi muito legal. E a Gabi, depois que você terminar aqui, você vai descer já para a zona mista,
Vamos ver se na próxima vez tem 2 repórteres aí, você fica aí e um fica na zona mista, aí fica mais melhor de bom ainda. Gabi, pode destranchar tudo que você quiser falar aí, mas fala carioquês, fala como carioca. Aí não vai falar igual eu não, hein? Vamos lá, Neto. Você falava um pouco da situação do Wesley, ele que está em reta final de negociação com a Roma, então pode deixar o Flamengo. Outro jogador que também pode deixar a equipe rubro-negra é Matheus Cunha. Ele integrou o elenco sub-20 no amistoso contra o Bayer Leverkusen na última sexta-feira, mas pode deixar o Flamengo e ir para o Cruzeiro. Quem entrou em campo hoje também, que é um jogador que está sempre no profissional e também sempre ajudando na base, chegou a ter uma negociação com o Cruzeiro, mas essa negociação foi vetada pela diretoria do Flamengo, foi o Matheus Gonçalves, ele que foi o eleito craque da partida nesse amistoso contra o Bayer Leverkusen. O Flamengo venceu por 5-1 e o Matheus Gonçalves fez um gol. Então tem muito tempo aí para a diretoria do Flamengo, até o fim dessa janela de transferências, arrumar a casa para ver quem sai e também quem chega no Flamengo, Neto. Então vai lá embaixo agora lá e a hora que você chegar, você já chama a gente, tá bom, Gabi? Pode deixar, eu volto com mais informações. Gabi tem cara que torce pro Bangu. É. Olaria. Madureira. Gabi, fica tranquilo, não precisa falar do seu time não. Voltando pra cá, qual é a ideia de um time como esse, Marília Ruiz, que deu essa parada toda, tomou um pau lá na Copa do Mundo, da FIFA. O Fluminense, perdeu 2 já. Se perder mais 2, o Renato Gaúcho cai. Mas é o Arias, pega né? o Palmeiras. Não, pega o Palmeiras. Só isso. Aí daqui a pouco o Renato Gaúcho vai estar balançando no cargo. Escuta o que eu tô falando. Marília, qual a ideia? O que você viu em relação ao Pedro? Você que estava na Paramount, né? Diga-se de passagem, estava de férias aqui. Eu nunca vi uma pessoa tirar tanta férias igual você. Eu não sei o que você tem aqui. No começo mas não sei, não é impressionante. Neto, mas caramba, Marília. No começo você já tirou 3 meses. Você já tirou 3 meses de férias? Não é isso, é que no começo do ano, pra você tirar férias, eu e o Quesada, a gente ficou aqui com o Fernandinho. Tá certo, é verdade. Aí agora a gente tem que sair. Você tava lá e a gente muito bem tava acompanhado com o Fernando Fernandes. Não, eu tava, enquanto a gente estava ouvindo a repórter, eu tava fazendo a zona mista aqui pra você, eu tava ouvindo o Pedro falar, ele deu uma entrevista interessante à saída do gramado, dizendo que ele reconhece que ele teve uma semana muito abaixo na volta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Que ele dedicava o gol aos companheiros e à torcida, não citou o técnico, mas disse que a semana ruim abaixo dele tinha sido provocada pelo vazamento de uma notícia que um dirigente tinha dito que ele estava sendo colocado à venda, porque já não seria o Boto. É o Boto, pronto. Então, acho que a turbulência que acabou... Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado. Que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Aí já foi usado aqui. Olha, não sei o que. Uma vez o cara falou, Neto, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei, cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, entendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi, René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele sabia. Então eu fui usado. E não foi, pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou, não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência ele disse assim, não gosto disso, tive uma semana muito atípica, muito turbulenta, e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Boto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? A sua experiência, daqui a pouco a gente também tem muita coisa legal do olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre, para mim tem que ser jogador de seleção.
Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre. Mas precisa... E o reserva, o Vinha. O Corinthians. Bidu. Ô, desgraça, hein, gente? Só eu falar pra você. É você chegar em casa, abrir quando a gente tinha a porta, abrir a porta, você vê sua mãe transando com seu pai. Quem mais? Aí, quando você vê isso, você sai. Aí você sai pra cozinha. A hora que você chega na cozinha, aí tem um cachorro comendo seu bife. Desgraça do cachorro comendo seu bife. Aí ele fala, Hugo. Mas o Luizinha. Não é que fez o gol. Aí vem o Hugo. Aí você corre do Hugo, do Corinthians. Você corre do Hugo, vai pro banheiro. Sabe? Vou me trancar no banheiro. Aí você se tranca no banheiro. Ó, que você mete a mão. Aí começa aquela eletricidade. O cara fala, palácio. Você tá no palácio. Tamo morto, irmão. E aí? O Hugo foi contratado antes de terminar a temporada. Duílio contratou. Eu falei assim, nossa, esse empresário é monstro. É o Duílio. Porque ele não jogaria no meu Goiás. É que ele fez um golaço no Corinthians. Então, aí... ele não jogaria no meu Goiás. Contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Vamos voltar. Não, ele fez um golaço Contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Contra o Corinthians? Acho que foi contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Acho que foi, não sei. Não, né? Porque ele não deixou boas lembranças. É igual aquele Raí, que era do Ituano, que fez golaço no Corinthians e no São Paulo, e foi pro São Paulo. Já não tá, nem sei mais onde é que ele tá. Ele tava no Atlético, agora foi emprestado. Não, o gol que ele fez foi contra o São Paulo, eu acertei. Raí Ramos. Eu lembro, o Raí Hugo fez Ramos. gol contra o São Paulo. O Raí Ramos, porque o Ramos era. É que ele jogava no Ituano, o Raí também. Era pra não colocar peso no nome. Mas bom é o Raí é moço, bonito, maravilhoso. Bom, sobre o Flamengo vai precisar ir pro mercado, né? Porque o time está sendo desmontado. Só não vai no BH, né? No mercado BH ele não vai. Apesar de ter muita gente... Os caras lá têm dinheiro. Apesar de ter muita gente, como você falou, ele vai precisar ir para o mercado. E esse clima entre o Pedro, o Felipe Luiz e o Boto, isso aí é o primeiro capítulo, gente. Não tenha dúvida. Ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ontem o Dorival Júnior, ele foi perguntado sobre a substituição do Memphis Depay. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não vou falar individualmente. O que aconteceu no vestiário? Ele falou, eu nunca vou expor um jogador meu. Nunca eu vou expor. Então aprende com o Dorival Júnior. Isso você tem que aprender. Isso, você nunca... Isso. Substituição então, não. Você não. E o Felipe foi muito neném, né? Ele chegou Neto, e detonou o Pedro. Eu concordo com isso, neném. Mas assim, cadê o chefe? Porque esses três têm... quem tinha que ter cadê o era BAP? o Boto. Não, cadê o BAP? Não, ele tá sumido. Então, tem que ter chefe. Mas depois que o chefe ganha, do assim... Pedro, o chefe do Felipe agora, Luiz e o chefe do Boto é o BAP. O clima vai melhorar. O clima vai melhorar. Do Palmeiras agora, você não viu o Palmeiras aí, o Abel, já chegando no pau, não sei o quê. Se eu ficar aqui é pra vencer. Esquece que é um dos 10 mais bem pagos do mundo. Do mundo, ganha 5 milhões por mês, foi na Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, não ganhou nada, foi oitavo, foi péssimo dos péssimos na Copa do Mundo, mas aí fica grandão quando ganha. Quesada, qual a ideia? O que você enxerga? Você que estava na Copa do Mundo, você que é do placar, você que é de tudo, Quesada. Quesada, quando você chegou firme mesmo, você chegou grandão, você chegou batendo na porta. 40 anos estou chegando. Tá certo. Quer dizer, estou tentando, isso não quer dizer que tenha dado certo também. Vai lá então. Neto, eu acho o seguinte, eu acho que o clube precisa saber cuidar do jogador diferente, seja qual for a Eu situação. penso assim também. Por exemplo, eu acho uma burrice o Flamengo abrir mão do Pedro. Eu acho uma idiotice o Cruzeiro não cuidar do Gabigol. E eu acho uma imbecilidade o Corinthians não pagar o salário pro Memphis e perder um cara do tamanho do Memphis. Como o Palmeiras Cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema, cada um com o seu BO, cada um com a sua camisa. Enfim, eu acho que é preciso cuidar do craque. Então é o seguinte, quem é mais importante no Flamengo? O técnico ou o Pedro? Para mim é o Pedro. Quem é mais importante lá no Cruzeiro? É o Gabigol. Quem é mais importante no Corinthians? É o Memphis. Então é preciso cuidar do jogador diferente. E o Corinthians precisa mais do Memphis do que o Cruzeiro precisa do Gabigol. Eu não concordo com o Quesada, eu já fiz isso para não concordar mesmo. Eu não concordo. E o Cruzeiro precisa menos do Gabigol e o Flamengo precisa menos do Flamengo do que o Corinthians precisa. O Mbappé deu área do PSG, o Luiz Henrique foi lá e pumba. Mas é diferente de botar um timaço lá. Não, um time, o Mbappé era o cara. Mas o PSG tem um timaço. Por exemplo, eu acho que foi mal o Neymar. O Luiz Henrique chegou e falou, não quero Neymar. Não, mas ele limpou a área toda, né? Todo mundo. Ele limpou todo mundo. E mas aí assim, o time começou. Mas então, só que aí tem uma diferença também. Quando que o Pedro deu trabalho? Que a gente tenha visto do Pedro ter dado o tipo de... Uma porrada lá do assistente do São Paulo. Eu sou contra o confronto. Eu acho que tem que ter um entendimento. Mas eu acho que, nesse caso,
Pedro ou Felipe Luiz? Eu, por exemplo, se você perguntar pra mim, Memphis ou Dorival Júnior. Porque o que ele tá fazendo lá no elenco lá, e o que esse cara faz de ambiente, vocês não têm ideia. E pro Dorival Júnior fazer o que ele fez hoje, pra mim ele errou. Ele tinha que ter deixado o cara sofrer os 90 minutos. Sofrer os 90 minutos, passar a vergonha que ele passou. Mas o Dorival Júnior é muito mais importante pro Corinthians do que o Memphis pra mim. Godoy, pode falar seu raciocínio. Nesse episódio do Pedro ficou bem claro que ele fez birra, pô. Porque falaram que estão me vendendo. Pô, e daí? Que falaram que estão te vendendo. Não, quem vai dar a palavra final é você, pô. É você que vai falar se aceita aí ou não. Mas estão me vendendo por uma micharia. Pô, que se dane, pô. Você vai pedir no contrato novo, aí, né? pô. Você vai pedir o que for. Ele fez birra e se ferrou. O papai, aí no caso o treinador, meteu ele de castigo e ele se enquadrou. Pronto, pô. Tá tudo certo, cada um com o seu pensamento e assim que tem que ser. Vamos lá, ô Gabi, você tá direto aí, vamos lá, as informações, coloca a Gabi lá, que tá arrebentando a Gabi. Tá aí, nação, então, as informações aí do Flamengo. O Neto falando aí sobre a partida do Flamengo contra o Fluminense, 1-0, gol do Pedro. Agora eu queria mostrar pra vocês a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, nesse momento o Cruzeiro é o líder da competição com 33 pontos, 15 jogos. O Flamengo tá em segundo colocado com 30 pontos, 14 jogos. Se o Flamengo vencer, o Flamengo eu acho que cola ali junto com o Cruzeiro, né? A mesma pontuação. Cara, o Flamengo não pode bobear. O Flamengo não pode bobear. O Flamengo precisa ganhar esse jogo atrasado para poder colar no Cruzeiro, porque eu acho que vai ser decidido nessa parte aí. Vamos ver o que vai acontecer aí, nação. E aí, você gostou da vitória do Flamengo para cima do Fluminense, 1-0, gol do Pedro? Deixa nos comentários a sua opinião. A gente espera agora que dê tudo certo pro Pedro, Felipe Luiz, né? Que isso tudo possa se resolver, que eles possam aí dar seguimento no Mengão. E o Flamengo, eu acho que resolveu aquela briga que teve, né? Entre o Pedro, o diretoria do Flamengo, Felipe Luiz. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.